do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro e os dois estão lá na briga, vai ficar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, companheiros. Um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Não, evidente que também teve. Um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. Tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos, você destacou esse talvez como o maior, a final de Montevideo é outra, a arrancada do Brasileiro de O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, ali talvez fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo por 3-0 no primeiro tempo. E um outro time que joga muita bola na casa dele. Mas a arrancada como um todo no Brasileiro de 23, e o que me chama a atenção, e hoje foi uma prova cabal disso, é que esses grandes momentos desse trabalho, eles vêm muito, não unicamente, mas muito pela interferência do Abel Ferreira. Tem as digitais do Abel Ferreira. Né? E o futebol, muitas vezes, ele é exato, mas outras, ele é aquela surra de oportunidades. Né? Então, o mesmo Abel que foi criticado com fundamento pelas escolhas que não se mostraram acertadas para o jogo da semana passada, teve a chance de mudar o caminho e mudou o caminho. E o Palmeiras venceu o jogo como venceu, muito pelas escolhas que ele fez. E ele deu a letra. Na entrevista de chegada que a gente mostra, a entrevista Comebol de chegada, ele fala, olha, vou tentar abrir a linha de 5 deles ao máximo para gerar infiltração. E foi exatamente o que ele fez. O Sousa aberto por um lado, o Alan aberto por outro, esticando a linha de 5 da LDU. E se você vê, especialmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras teve muito mais volume de coordenação, né? O segundo tempo foi mais na força, mas no primeiro tempo, muito volume de coordenação, muita jogada por dentro, espaço por dentro que foi criado pela abertura da linha defensiva. Então, assim, todos os adjetivos são válidos, a classificação ela é espetacular. Essa, para mim, é a imagem. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Abel, onde ele, mais uma vez, conseguiu cravar a digital dele no momento épico, incrível da história do Palmeiras. E aquilo que o Jean falou sobre as críticas que a comissão técnica sofreu. Hoje é um dia que aquele torcedor que na Copa do Brasil foi lá mandar o Abel tomar caju, pedir para o Abel sair do Palmeiras, aquelas pessoas que falaram que o ciclo do Abel tinha acabado, essas pessoas hoje devem estar envergonhadas, porque são palmeirenses e amam o Palmeiras e querem o melhor do Palmeiras, não questiono. Mas hoje é um dia de hora de botar a cabecinha no travesseiro, pedir perdão pela blasfêmia. Até porque, né, Zupa, acho que assim, era a capacidade dessa comissão técnica, especificamente do Abel, sempre esteve muito clara, sempre foi muito óbvia. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo, nenhum jogador joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil
que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje. Para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo. Para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito, ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? A reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Exato. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. Na Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor, que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos... esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São dois timaços, são dois técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar qualidades de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí para eu poder acionar o calçado. Você falava do Abel, Jean, desde o primeiro, do título dele, da conquista. Ele também se tornou um técnico melhor de lá para cá. Porque eu sei que você também concordava comigo, da maneira de jogar, mais fechado, reativo, jogo contra o Atlético. Falávamos, inclusive, com o gol qualificado antes da partida. Que era o que ele podia fazer. Que era o que ele podia fazer. A partir do momento, quando ele começa a receber mais jogadores, ele tem dificuldade. Só que hoje, a dificuldade se transformou num jogo de alto nível. E tem mais um detalhe que eu acho que é muito importante. O Abel foi, até esse ano, um técnico muito conservador na manutenção do seu time, até quando não jogava bem, inclusive no mata-mata, como foi quando caiu a última vez na Libertadores para o Boca. Esse Abel é um Abel que entendeu que ele precisa, às vezes, privilegiar o momento do jogador em detrimento daquilo que ele tem feito rodada após rodada. Porque as mudanças que ele faz na escalação desse ano, a escalação classificou o Palmeiras, ele não teria feito no ano, por exemplo, que ele deixou o Endrick e todo mundo da virada do Campeonato Brasileiro no banco. Acho que o Abel é um cara que é uma coisa, assim, é natural e, aliás, não é natural. Vou falar pra você, o que eu vi desses jogadores do Palmeiras hoje é o que eu quero ver o Vascão jogando o ano que vem, porque o Vasco já joga uma bola nesse nível, tá? O Vasco já joga um bolão nesse nível. O que eu quero dizer? O Palmeiras tem banco, o Vasco ainda não tem. Tem bons jogadores? Tem, mas ainda não tem o banco que o Palmeiras tem. Ou seja, o que esse Alan fez hoje, cara, esse garoto é promissor também. O que fez o Veiga no segundo tempo, entrou e decidiu o jogo. Então, é esse tipo de jogadores que o Vasco tem que almejar o ano que vem, para quando chegar na hora dessa, quando o time não estiver dando conta, não resolver, os jogadores do banco entrar e pá, acabar com tudo. Então, que fique essa lição para a diretoria do Vasco. Eu acredito que o Pedrinho vai fazer um grande elenco ano que vem. Estou muito empolgado, feliz com a direção do Pedrinho. Tá calando a boca de muitos que desceram a marreta nele, entendeu? Então o Pedrinho tá mostrando que é um cara de tesão, um cara que realmente quer ver o bem do Vasco, um cara que tá focando em grandes coisas com o Vasco. E galera, torcida, vamos ter paciência com esse time, porque esse time, se a gente até aqui aguentou o Vasco,
nos trancos e barrancos. Agora é só título, galera, é só título. Mas eu tô aqui comentando e tô feliz por causa disso, sabe? Porque futebol é arte, gente. Futebol é arte. O Palmeiras perdia por 3-0. Virou para 4-0 em casa. Isso fica uma lição de que um time brasileiro nunca pode se render com esses times sul-americanos, ou melhor, para esses times de fora, porque nós também somos sul-americanos, né? Mas eu vou deixar esse PN começar daqui a pouco. Eu tô ao vivo, tá? São nesse exato momento 11h38. São 11h38. Eu tô aqui ao vivo comentando com vocês e mostrando o prazer que eu tenho de futebol e também para trazer a seriedade que o meu canal vai trazer para vocês, tá bom? Vou sempre estar focando aqui ao vivo nos principais conteúdos do futebol. E também a torcida do Vasco sabe que fez com a do Palmeiras, né? Então hoje a torcida vascaína é palmeirense, porque a gente vai torcer, ó, os palmeirenses brincar com o Flamengo na final. Palmeiras campeão da Libertadores e ano que vem, Palmeiras, pode aguardar, é o Vascão, tá? Se vocês forem pra final ano que vem, vão dar de cara com a gente. Mas é isso aí, dá-lhe porco.